Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí ao nosso estudo, né? Hoje nós estamos com o estudo do Evangelho, né? Boa noite mais uma vez aos companheiros que vão chegando, os amigos aí que vão participar conosco. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver aí com muita luz, com muito amor, né? A gente está dando continuidade aos estudos de quinta-feira, né? Reunião de quinta-feira que dura, né? Mais de 20 anos, né? Deus quiser, nós voltamos aí para o presencial ainda o mais rápido possível, né? Lá no Francisco, mas mesmo assim, né? A gente vai transmitindo, né? Tanto pelo Jitsi, pelo Instagram e aqui pelo YouTube, tá bom? Agradecer a todos os companheiros que estão participando conosco, né? A gente, né, às quintas-feiras a gente sempre tem a proposta de dar continuidade ao Evangelho, né, à luz da doutrina espírita, né, para quem está nos acompanhando aí, né, de início. Nós estamos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, né, nós estamos no versículo 49, né, na prisão de Jesus, né, que é um momento aí que muito icônico aí de todo o Evangelho, né, a parte da entrega de Jesus, né, do desencarne, da morte do Cristo aí, né, para poder nos trazer o conceito da imortalidade, né? A gente vai encontrar Jesus aí e que a gente possa aproveitar, né, esses 30, 40 minutos no máximo de estudo, né, e vamos lá, né, pedir ao Cristo aí que nos abençoe, nos ilumine, né, enche o nosso coração de afeto, de carinho, de luz. Abençoe aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão precisando. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, no movimento do seu amor, do seu sentimento. Dá-nos paz, luz, fraternidade. Acima de tudo, dá-nos fé, esperança, carinho e união. Mestre amigo, estende as tuas mãos sobre nós. Permite que os nossos lares, neste momento, recebam as melhores vibrações da tua luz. Ajuda-nos a colaborar contigo e nos ensina o caminho da caridade, da compreensão, do afeto. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, né, a gente está iniciando mais um estudo do Evangelho, né, aqui pelo Amigos do Caminho, aqui, né, pelo Instagram, né, pedindo aí ao Cristo que possa nos abençoar, né, nos envolver e que a gente consiga, né, acima de tudo, trabalhar, né, em torno desse evangelho de luz, né, desse evangelho aí de afeto, né? Conforme a gente falou, nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus, né? Nós estamos aqui no capítulo 26, né? Só para a gente recapitular, né? Nós estamos aqui nas últimas horas do Cristo, né? Quando ele passa por todo aquele processo da prisão, né? Aquele processo lá de ser julgado, condenado, né? O capítulo 26 aqui, na parte que nós estamos hoje, vai falar da prisão de Jesus, né? É interessante a gente abordar alguns aspectos espirituais dessa situação, né? Pelo qual o mestre passa. Né? Desculpa, gente, para ajudar na voz. Então a gente vai aproveitar, né, para conversar um pouquinho sobre as implicações, né, desse momento na vida do Cristo. Né? Nós sabemos que a missão do Cristo, ela tem por objetivo, né, o aprendizado, o avanço, a melhora do ser humano, né, da humanidade como um todo. Né? Jesus, né, como diria lá o espírito Ramatiz, né, é o sublime peregrino, né, a entidade veneranda que vem à Terra com o objetivo de nos ensinar através do seu exemplo, né? Exemplo de amor, de paz, de luz, né? E a gente tem nele aí, né, acima de tudo, o nosso mestre, né, o nosso guia e o nosso roteiro, né, para que a gente possa aí seguir, né, a nossa existência aí de maneira digna, de maneira honesta e, acima de tudo, né, trabalhando o melhor do nosso lado espiritual. Né? Por isso que a gente sempre lembra, né, da importância do Evangelho, né, da importância do estudo do Evangelho, né, muito mais do que o conhecimento bíblico, né, o Evangelho é a verdadeira luz do mundo para a gente, né, a luz essa que se faz aí, né, no coração do ser humano, né. Então a gente vai começar aqui, ó, né, com Judas, né. Logo
Aproximando-se de Jesus, ele disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Né? A gente conhece muito essa história, né? Poucas pessoas aí no mundo não sabem, né, da traição com o beijo do Judas, né? Jesus beija, né, aceita o beijo, né, do apóstolo perdido, desequilibrado, né? E Judas ali ele assume o papel de aquele que entrega o Cristo, né? Vamos lembrar que o Judas não renasceu, não veio ao mundo com a missão de entregar Jesus, né? Jesus, quando ele fala, né, dos objetivos da nossa encarnação, da nossa vida, ele fala assim, muitas vezes o escândalo há de vir, mas ai de quem se torna instrumento do escândalo. Ou seja, né, a prisão de Jesus aconteceria de qualquer forma. Né? O Judas ali se tornando instrumento disso, ele nada mais faz do que complicar, né, a própria caminhada evolutiva dele. Né? Já falou muitas vezes sobre a história do Judas, e a gente lembra, né, que o grande erro do Judas, né, foi a ilusão do poder, né, a ilusão de que ele, Judas, poderia forçar, né, Jesus a ter o comportamento que ele, o Judas, queria. Né? Na verdade, Judas entrega o Cristo na esperança de que o Cristo reagisse dentro ali, né, da construção ali de raciocínio do apóstolo, que queria que Jesus tomasse uma posição violenta contra os invasores romanos. A postura amorosa, gentil do Cristo deixava o Judas desconcertado, ele não sabia entender, né, esse Messias que não usava do seu poder para libertar Israel, que era o grande sonho da vida dele. Né, que o Messias chegasse, destruísse os romanos e colocasse Israel no seu lugar, né, de direito, vamos dizer assim. Mas o Cristo ele veio para todos, inclusive para os romanos. Algo que é muito difícil para a gente processar, né, naquela época e ainda hoje, né, porque nós somos divididos entre vários caminhos sectários no ponto de vista religioso, cada um acreditando que é dono da verdade do Cristo. Né, cada um se assenhorando, né, do Evangelho, dizendo que todos aqueles que pensam minimamente diferente são condenados, são errados, são anátemas, são blasfemos, né, como se o Cristo estivesse atrelado a conceitos religiosos mesquinhos dos seres humanos, né, a nome de templo, de culto, de religiões. Né, o Cristo é muito maior do que tudo isso. Né, mas o Judas padecia dessa mesma ilusão de querer controlar o Cristo. Né, como muitos de nós aqui hoje, seja de qual for a religião, católico, protestante, espírita, né, muitas vezes nos achamos no direito, né, e no monopólio da verdade. Né, a verdade ela é íntima. A verdade que Jesus nos convida a entender não é uma verdade exterior, é uma verdade de intimidade. Quem nós somos? Seres mortais. Né, o que nós estamos fazendo no mundo? Aprendendo, crescendo, descobrindo a vida, aprendendo a alegria de viver, né? E não a nossa caminhada não está vinculada à escolha de uma religião. Não é a religião que vai me salvar, que vai resolver o meu problema, que vai me transformar, né, numa pessoa melhor. Né? A religião é só uma ferramenta. Né? A religião ela é só um caminho. O que importa é a ação do ser humano. Jesus, porém, lhe disse, olha que interessante: amigo, a que vieste? Né? Você vê que Jesus mantém ali, né, a sintonia com Judas, a sintonia da amizade. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Né? Até o último momento, Jesus, né, deixa bem claro para o Judas que ele ainda o considera um amigo. Né? Talvez tentando, né, nessa frase que ele diz para o Judas, trabalhar a consciência do discípulo. Né? Jesus sabia muito bem das fragilidades do Judas, né? E sabia muito bem que aquele momento, né, que estava acontecendo para o Judas seria um momento de grande decepção. Por quê? Porque Jesus não vai fazer o que o Judas queria. Né? Jesus vai morrer ali. Né? E o Judas, de maneira alguma, ele imaginava que naquele momento Jesus pudesse ser morto. Né? Ele achava que aquilo ali ia forçar Jesus a usar o poder sobrenatural dele, destruir os romanos e fazer o que o Messias tinha que fazer. Esse era o plano do Judas, né? Forçar a barra com Jesus para Jesus fazer o que ele, Judas, achava que era certo. Né? Porque o Judas via Jesus como alguém leniente, alguém que não estava ali querendo assumir a postura de Messias, e Messias para ele era Messias guerreiro. Né? Então, Jesus já sabia que, né, ia vir uma grande decepção para o discípulo quando ele visse a morte dele. Né? Tanto é que o Judas chega ao termo de suicidar. Por que ele suicida?
né? O suicídio do Judas é fruto do seu desespero, né? Quando ele percebe que Jesus vai morrer, né? Ele entra em desespero, porque morre Jesus, morre o sonho do Messias, morre a libertação de Israel, né? E morre alguém que ele amava, porque Judas amava Jesus do jeito torto dele, né? Do jeito desequilibrado dele. O Judas amava Jesus. Tanto é que ele comete suicídio. Se ele detestasse Jesus, ele ia soltar foguete, né? Claro que não existia na época, né? Mas ele ia ficar extremamente alegre com a morte de Jesus. Não, né? Ele queria apenas manipular o Cristo, né? Como se isso fosse possível, né? Ilusão das ilusões do discípulo. E aí, né, Jesus é preso, né? Vamos lembrar que quem prende Jesus é a guarda do templo, né? São os guardas levitas, né? Que eram responsáveis pelo templo, tá? Os romanos não estão presentes nesse momento, tá? Os romanos vão entrar depois, né? Mas quem prende Jesus são a guarda levita, que estava cometendo, aos olhos ali do regramento religioso e jurídico judeu, um crime, tá? Ninguém podia ser preso do jeito que Jesus foi preso, não. Foi uma coisa meio feita debaixo dos panos. Mas vamos continuar, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a sua mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, lembra? Os levitas, né? Um deles, né? Cortou-lhe uma orelha. Né? Então Jesus está lá, né? E um dos que estava lá, né? Não fala aqui, mas a gente sabe que é o Pedro, né? No Evangelho de Mateus, Mateus meio que poupa o Pedro, né? Vamos lembrar que quando o Mateus escreve, né? O Mateus, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito direto ao ponto, né? Ele não é muito prolixo na fala dele, não. Ele não vai descrever ali com detalhes. Pessoal, um foi lá e cortou a orelha do cara. Pronto, resolvido, né? Nos outros evangelhos, onde tem mais detalhe, né? A história é mais, né? Quem escreve tem esse cuidado. Nós vamos saber que foi o Pedro que cortou a orelha do servo lá do sumo sacerdote, né? Que era o Caifás, tá? O sumo sacerdote na época que era eleito normalmente para períodos de 6 a 7 anos, né? Então sempre tinha eleições para sacerdote, entre eles lá os religiosos, né? O sumo sacerdote nesse momento era o Anás, né? E o anterior era o sogro dele, tá? Desculpa, é o Caifás, o anterior era o sogro dele, o Anás, né? Tudo ali, né? Parece muito que a gente conhece hoje na política, né? Alguém tá pedindo para ativar o som? Tá sem som aqui no Jitsi, gente? Só me fala aí se tiver. Então vamos lá, continuando. Então Jesus disse-lhe, olha só, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Olha que interessante, né? Jesus fala algumas... Até nos momentos finais ali, Jesus deixa algumas lições pra gente, né? Guarda a espada. A espada, né, na Bíblia simboliza o Evangelho, mas aqui é a espada física mesmo, né? O discípulo de Jesus que andava armado era o Tiago, irmão do João Evangelista, né? Tanto é que quando Jesus fala de espada com eles, o Tiago fala que ele tinha duas. Então ele passa uma da espada para o Pedro e ele tinha outra. E quem usa a espada é o Pedro, tá? Quem corta a orelha do rapaz ali é o Pedro, né? E Jesus fala assim, ó, quem lança a mão da espada, a espada morre. Ou seja, que quem fere entra na sintonia de ser ferido também, né? Ou pensas tu que eu não poderia orar agora, meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Imagina a cara do Judas quando Jesus fala, é isso mesmo, né? Tá, agora chama os anjos aí para resolver o problema, né? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Então aqui a gente vai perceber, né, que quem está ali com Jesus ali para prendê-lo é a guarda do templo, são as pessoas que estão dentro do templo, né? Então eles estão ali, Jesus conhecia todo mundo, né? Olha que interessante, né? Mas isso tudo aconteceu para que se cumpram as profecias. Então todos os discípulos fugiram, deixando. Olha que interessante, outra questão aqui do texto aqui, ó, como é que o Mateus é muito, né, pouco prolixo. O Mateus não cita a cura que Jesus faz com o servo, né? O Mateus não conta que Jesus foi lá e curou a orelha do rapaz lá que o Pedro cortou, né? O Mateus já passa direto, porque talvez para o Mateus isso não era tão importante do que as falas de Jesus, né? O Mateus não conta no evangelho dele,
da cura. Nos outros evangelhos vocês vão ver, né? Quem quiser conferir lá em Lucas, Marcos, no próprio João, né? Vai falar que era o Pedro que cortou a orelha e vai falar que Jesus curou a orelha do rapaz. Aqui em Mateus, nada. Né? Muito interessante quando a gente pensa nisso, para a gente poder ver a diferença dos estudos, né? Daquilo que os discípulos escrevem em cada evangelho. Lembrando, pessoal, que a gente está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 56. Os discípulos então fugiram. E é interessante também, né, que o Mateus não relata que o João Evangelista não fugiu. O único discípulo que acompanha Jesus, né, é o João Evangelista, né, o mais jovem, né, e depois, né, bem depois, nós temos o que? A presença do Pedro. Né? Nós temos ali, né, a presença do Pedro. Vai chegar ali, que vai atrás de Jesus, mas vai escondido. João não vai junto. Olha só. Então continua aqui, ó. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ou seja, vocês vão notar, né, que eles julgam que eles fazem uma reunião na casa do sacerdote, não no sinédrio. Tá? O sinédrio era o tribunal religioso judaico. Alguém também fechou o som aqui, gente? Não faz isso não, que senão atrapalha aqui às vezes, tá? Fecharam o meu som sem querer. Então, assim, o que acontece com Jesus? Jesus é levado para a casa do Caifás, né, porque não foi convocado o tribunal religioso. Na verdade, juntou um grupo de sacerdotes e de doutores da lei e tramaram para matar Jesus. Tá? Se Jesus fosse julgado da maneira adequada, tinha que reunir o sinédrio, que são 72 anciões, tinham que estar muitos companheiros lá que não estavam no momento, inclusive companheiros que defenderiam Jesus. Né? Vamos pegar aí, por exemplo, o José de Arimateia, né? O Simão, o leproso, né? Ex-leproso que Jesus tinha curado, o próprio Nicodemos, que eram amigos de Jesus. Tinha muitos fariseus e doutores da lei que eram amigos e seguidores de Jesus. Né? Estaria ali, por exemplo, o próprio Gamaliel, que não estava, né? Que é o segundo, vamos dizer assim, no comando lá do tribunal religioso, né? Que não ia deixar eles matarem Jesus do jeito que eles queriam. Né? Então ali eles fazem uma trama, levam Jesus para a casa do sumo sacerdote para ver o que eles iam fazer com Cristo. Né? Como é que eles iam dar um jeito de eliminar Jesus. Então continua aqui, ó. E Pedro seguiu de longe. Olha que interessante, né? Até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver-lhe o fim. Então Pedro ele segue escondido. Né? Algumas traduções do Evangelho falam que o Pedro ele tinha parentes, né, entre os levitas, ou seja, ele conhecia, né, ele era um parente distante de alguma pessoa que estava ali na casa. Alguns falam que era do próprio Caifás, ou do Anás, né, que eram os líderes, que eram um parente distante, né, e que por causa disso ele conseguiu meio que entrar escondido lá. Né. Então Pedro ele tenta seguir Jesus. Né, o Pedro ali que vai protagonizar a famosa cena da negação, né, que também não é algo que o Pedro renasceu com essa missão, nossa, você nasceu para negar Jesus. Não existe isso. Tá? Não existe fatalismo espiritual. O que existe é que Jesus, com a sua capacidade espiritual superior, ele conseguia muito bem ler, né, o sentimento humano, e por isso ele tinha, né, uma capacidade de prever as reações das pessoas, que era quase tida como sobrenatural. Né? As pessoas ficavam ali assustadas porque Jesus conseguia com muita facilidade perceber, né, os estados íntimos de cada um. Então, né, não tinha como guardar segredo de Jesus. Né? Jesus sabia muito bem o que cada um era, o que cada um fazia, o que cada um dava conta, né? O que cada um ali, dentro da sua limitação, conseguiria fazer. Né? Lembrando, né, gente, nós estamos estudando Mateus no capítulo 26. Né? E estamos no versículo 58. Né? Então está lá Jesus na casa do Caifás, né? E do Anás, né? Que são os sumos sacerdotes. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho para Jesus, para poder dar-lhe a morte. Né? Então o que aconteceu? Eles queriam condenar Jesus à morte. Né? Então eles queriam encontrar uma prova para poder matar Jesus. Tá? Que não é uma coisa muito falsa. E não o acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas
não o acharam. Por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, né, Jesus falou que ia destruir o templo. Claro que isso aí é um simbolismo, né? Mas na ignorância deles. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma aos que se depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Então Jesus, vendo aquela bobajada toda, ele estava na dele lá, né? Tranquilo, sereno, dono de si, né? Como somente o Cristo, né, consegue ficar. Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Na verdade, o Cristo aqui é a tradução, né, gente? Isso é o Messias, tá? Cristo é um termo grego que veio bem depois, né? Que quem trouxe foi o Lucas, né? E com certeza eles não usaram um termo de outra língua para referir a Jesus, né? A palavra hebraica é Meshiach, que é Messias, tá bom? Mas a tradução aqui ela pega do grego. Disse-lhe Jesus: Tu disseste, né? Tipo assim, Jesus falou assim: que você que está falando, né? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha que interessante, né? Então, Jesus, né, fala para ele: vocês vão ver em breve o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Né? O Filho do Homem é como Jesus referia a si mesmo. Tá? Mas também tem dentro aí da interpretação do Evangelho a ideia de que o Filho do Homem é aquilo que nasce da humanidade, né? Ou seja, o nosso futuro. Tá? E por que ele vem, né, sobre as nuvens do céu? Porque a nuvem, né, ela está ocultando alguma coisa, ou seja, vocês estão na ignorância. E o que é o céu? O céu é a consciência. Tá? Então o que Jesus está falando para eles? Um dia vocês vão perceber, quando a consciência de vocês despertar, quem que eu sou de verdade. Hoje vocês não entendem nada, vocês estão aí, vocês não sabem nada de nada, mas um dia vocês vão ver. Você ver tem muito a ver com o quê? Com saber, né? A Regina está perguntando: os espíritos do bem que nos acompanham também conhecem a fundo as nossas fragilidades? Com certeza, eles sabem tudo sobre a gente, né? Os nossos amigos espirituais, os espíritos mentores, né? Os espíritos iluminados que andam com a gente, sabem tudo. A nossa existência para eles é totalmente aberta. A nossa mente para os espíritos iluminados é como se fosse um vidro transparente, né? Tanto é que eles sabem até do nosso passado, né? Então, assim, coisa que a gente não sabe, eles sabem, né? Pelo menos que a gente não lembra no momento. Né? Então os amigos espirituais, né, eles conseguem ver a gente como quem vê através de um vidro, né? Como a luz devassa o vidro, eles entram aqui e não tem nada que a gente possa esconder. Por isso que para muita gente, né, o mundo espiritual, o plano superior, é até difícil de viver, porque imagina um lugar onde todo mundo vê o que você pensa o tempo todo. Né? O Sócrates falava que o sonho dele era uma casa de vidro. Né? Mas que, né, como Kardec comenta sobre isso, né? Enquanto isso para o grande filósofo é maravilhoso, para muitos de nós, né, a casa de vidro mental é difícil, né? Mas eles veem tudo que a gente pensa. E Jesus sabia muito bem do nível de ignorância. Jesus, em um momento ali, estava entrando em desacordo com aquele pessoal. Jesus olhava para eles como quem olha para as crianças. A mesma coisa de juntar meia dúzia de meninos de 2 anos de idade, começa a querer te bater, você vai ficar falando assim: meu Deus, o que eles estão fazendo? Né? E com relação ao futuro, eles sabem, dependendo do nível evolutivo, né? Você vê que Jesus conseguia prever, né, a reação de todo mundo. Quanto mais um espírito conhece, mais ele consegue prever, né? Os amigos espirituais, eles explicam que essa previsão não é uma previsão mágica, é muito parecida com a previsão de alguém, né? Eles dão esse exemplo para a gente poder entender, né? Eles comparam essa previsão com a previsão de alguém que está fazendo uma viagem, né? E em determinado momento ele sobe no alto de uma montanha e ele olha e ele vê o caminho de onde ele está até o objetivo dele. Então ele sabe que passando por aquele caminho ele vai passar no meio de umas árvores, ele vai passar num posto de gasolina, ele vai passar num monte de lugar, porque ele tem uma pré-visão do que vai acontecer. Ele consegue ver porque ele se coloca numa posição mais alta, né? Jesus, né, ele conseguia perceber o futuro da mesma forma, né? Ele conseguia prever os estados emocionais e psicológicos, porque ele conhecia muito bem aqueles homens, aquelas mulheres que andavam com ele. Eles sabiam muito bem do que aquelas pessoas davam conta, né? E muito bem do que aquelas pessoas
não davam conta. Inclusive os próprios discípulos, inclusive a humanidade inteira. Né? Jesus conseguia ver muito bem e falar assim, esse pessoal vai matar, vai me matar. Por quê? Porque é o que eles têm para dar, ué. Né? Não tem nenhum poder mágico nisso. Né? Apenas uma capacidade de entender o ser humano muito profundo. Então você quase que prevê todas as reações da pessoa. É muito previsível. É muito previsível o ser humano. Né? Principalmente os seres iluminados igual Jesus. Né? Preveem assim com uma facilidade que a gente acha que é até mágica. Né? Prevê. Então vamos lá. Aqui, ó. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, ou seja, né, fez uma afronta a Deus. Tá? Blasfêmia é um ataque a Deus. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes a sua blasfêmia. Né? Falo com relação a acontecimentos importantes sobre a nossa vida. Depende, os espíritos eles podem ter uma ideia do que a gente vai fazer de acordo com as situações, mas tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então não tem como eu ver o futuro, porque o futuro depende de uma escolha, né? Então assim, a minha escolha, né, por mais que um ser como Jesus consiga intuir, né, as nossas escolhas, né, ainda assim a gente tem o livre-arbítrio, porque senão a gente estaria preso ali, não existe um futuro congelado que vai ser assim, né? O futuro é mais como uma estrada, né, do que como um trilho, né? O trilho, o trem anda em cima daquilo e não consegue. A estrada não, ele para, ele anda, ele vira para a esquerda, ele vira para a direita, né? Então assim, os espíritos eles conseguem através do conhecimento deles perceberem qual que é a nossa tendência, né? Quanto mais evoluído, né, melhor, né? Mas para essa previsão igual a pessoa imagina, né? Normalmente, né, a gente não teria livre-arbítrio. Né? E isso seria uma loucura. Nós temos livre-arbítrio. Né? E muita coisa também é o seguinte, muitas coisas que as pessoas preveem, né, e que a espiritualidade às vezes prevê, na verdade o objetivo da previsão é impedir que aquilo aconteça. Né? Fala assim, ó, você vai, né, ter uma chance de sofrer um acidente se você pegar aquele avião aqui, ó, fica em casa. Né? Ou seja, o objetivo da previsão é que ela não aconteça. Então é difícil aferir esse resultado. Né? Então assim, muitas vezes quando a gente nega a nossa intuição, né, a gente se estrepa, né? A intuição dele fala assim, não faz isso não, a gente vai lá e faz, a gente tem uma consequência, é uma forma de prever, tá? Mas a ideia de que o futuro está escrito totalmente, não. Até Jesus aqui, ó, tinha uma série de variáveis que Jesus sabia que dependiam da escolha das pessoas, né? O Judas poderia não ter entregado, o Pedro poderia não ter cortado a orelha, né? Mas conhecendo eles do jeito que eles eram, Jesus já tinha uma ideia, né? Tanto é que Jesus fala para o Judas que ele não daria conta, né? Isso lá no mundo espiritual, né? Mas o Judas quis vir mesmo assim, Jesus falou, beleza, não, né? Eu acho que você não vai dar conta, mas vamos lá, você quer ser bem-vindo, né? Então isso é bem interessante, tá? O futuro ele não está preso, tá? Não existe, né? O único, né? Na verdade, a história da estrada nos ajuda muito a entender. Você está do alto da montanha, você vê o caminho que você passou todo. Ou que você ia por trás, e você olhando para frente, você vê o caminho que você vai fazer. Né? Você vê lá que tem, igual eu falei, tem lá um estacionamento, tem lá um posto de gasolina, tem lá uma floresta, tem lá uma cidade que você vai passar. Beleza. Mas existem pequenas situações, né? Às vezes o pneu fura, às vezes você paga o carro que você quer fazer uma necessidade, aí passa um trem, aí o trem te atrapalha de seguir. Então tem uma série de questões menores que acabam, né, interferindo aí nessa previsão. Tá? Quanto mais evoluído, mais certeiro. Então, vamos lá. Por que o sumo sacerdote rasga as vestes? Tá? Isso é um ato teatral, mas que representa muito. Tá? Toda vez que o sumo sacerdote via uma blasfêmia, ele rasgava a veste dele para demonstrar que Deus estava sendo ofendido. Né? Os hebreus eles eram muito teatrais. Muito mesmo, né? A religião é muito teatral, né? Se a gente for analisar bem, né? A religião é cheia de atos que são muito simbólicos, tá? E um dos simbolismos, né, dos sacerdotes hebraicos, quando eles se viam diante da blasfêmia, era pegar a roupa e rasgar, né? Então assim, né? Tô me rasgando de ódio, vem dessa situação aí, tá? Então ele rasga a roupa, ó, faz todo aquele Jesus blasfemou na minha frente, que absurdo, né? Que vos parece? E ele respondendo, é réu de morte, né? Tipo assim, esse cara, né? Ó, blasfêmio, ele falou que ele é o Messias, não pode não. Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe punhadas. Punhada é soco, tá, gente? Punhadas, né? Não sei porque eles não falam soco, né? Punhada. Vocabulário da década de 40, né?
E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Né? Olha só, profetizar para eles é adivinhar, né? Porque eles cobriram o rosto de Jesus com um pano e ficavam batendo nele. Né? E assim, né, ficaram ali, né, abusando de Jesus como se isso fosse magoar ou ferir o Cristo, gente. Fisicamente talvez, né? Feriu, né? Fisicamente sim, com certeza, né? Mas moralmente, intimamente, Jesus era Senhor de si, Jesus Senhor do mundo, tá? Isso aí não é nada para ele não, né? Ele sentiu fisicamente, é claro, né? Porque machuca, né? Mas moral e espiritualmente, quando a pessoa fala Jesus ficou triste, né? Não ficou não, gente. Jesus ele ficou, né, na dele, né? Enquanto batiam nele, ele não ficou rindo para todo mundo, claro, né? Mas ele não ficou ali, que pessoas ruins, não, ele já sabia todo mundo ali, ele conhecia, só de bater o olho, ele já sabia a energia de todo mundo, é o que eles tinham para dar, é aquilo ali mesmo, ele estava ali para morrer, ele sabia que eles iam matar ele, porque eram pessoas ignorantes, né? O olhar de Jesus para aquelas pessoas é o olhar dos espíritos de luz, que eles olham para a gente e sabem, o Marcelo dá conta disso, se eu espremer demais, ele vai fazer bobagem aí, ó. Entendeu? Eu sabia. Com muita tranquilidade. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Então o Pedro estava mais ou menos no quintal da casa, né? E enquanto Jesus estava lá apanhando, lá dentro, né? Passando por toda essa situação que o Mateus descreve ali, né? O Pedro estava lá dentro. Então a criada reconheceu o Pedro. Lembra que a gente falou que o Pedro era conhecido de alguma pessoa daquelas que estava lá, né? Então o Pedro não era um desconhecido, né? E aí ele fala aqui, ó, tu também andavas com Jesus, o Galileu, né? Tipo assim, eu te conheço, cara, você tá aí, né? Você é conhecido, né? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Por que o Pedro fez isso? Porque estava com medo. Medo. Né? No livro Boa Nova é interessante que Jesus fala isso para o Pedro, fala assim, você vai aprender que o ser humano é mais frágil que perverso, né? Porque o Pedro ele tinha isso, né? O grande defeito do Pedro é que ele julgava todo mundo, né? Ele era implacável com o julgamento dele das pessoas, né? Ele achava, né? Ele é o famoso cara que ficava botando regra em tudo, né? Só ele estava certo, todo mundo, né, estava errado, né? Jesus falou assim, vai aprender a lição para você baixar sua bola, meu filho, né? E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu, para vocês verem que todo mundo conhecia o Pedro ali. E disse ao que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Né? Daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és também um deles, pois a tua fala te denuncia. Por que eles estão falando isso? E essa última, gente, é muito interessante, que na última vez Jesus estava lá na frente dele. Tá? A última negação do Pedro, Jesus está cara a cara com ele, passando, né? Tem até uns quadros muito bonitos, né? Que mostram Jesus, né? Passando assim, o Pedro olhando tipo assim de cabeça baixa assim, né? E o Pedro nega Jesus na cara dele, né? Então Jesus tinha até só que viu, Pedro, te ensinei, né? Jesus estava recriminando o Pedro, ele estava ensinando o discípulo dele, ele falou assim: você é frágil, cara, entende os outros. Foi dali que o Pedro transformou, parou de julgar os outros, né? Sentiu na pele, né? Muitas vezes sentir na pele nos ajuda a crescer espiritualmente, né? E por que ele fala que a sua fala te denuncia? Porque o pessoal da Galileia tinha um sotaque muito característico, tá? Então, em Israel tinha 3 regiões, que era a Judéia, onde eles estavam ali, no momento, né? A Samaria, né, famosa lá dos samaritanos, que os judeus não gostavam de jeito nenhum, né? Que ficava no centro, ali no meio. E ao norte tinha a Galileia. A Galileia era a região, né, mais, vamos dizer assim, liberal, no sentido estrito ali dos costumes, e os galileus eles tinham um sotaque que denunciava eles onde eles iam, né? Os judeus normalmente achavam horrível, né? Como se fosse aquele cara lá do interior de falar, né? no caipirão, tá? O galileu era um caipirão, então na hora que ele abria a boca e começava a falar tudo, esse cara é galileu, entendeu? Então por isso que a tua fala te denuncia. Por quê? Porque o sotaque dele, né? Tipo, você é galileu também, você veio de lá, você é amigo do cara, né? Então começou ele a praguejar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. O galo ficou lá esperando o Pedro, o galo fica caladinho, não negou, não, vou cantar. Não, né, gente? Foi um processo natural ali, né? Porque Jesus, né, simbolicamente, Jesus explica para o Pedro que ele ia, né, que mesmo ele, e o Pedro amava Jesus. O que Jesus quis ensinar para o Pedro? Olha, você me ama, você é meu amigo, você gosta de mim. Na hora que você estiver apertado,
a fragilidade humana vai tomar conta de você, meu filho. Percebe isso, aprende isso. Porque o ser humano é assim. Para de julgar os outros, meu filho. As pessoas precisam de caridade, cara, de amor, não é de julgamento, não. O Diogo está perguntando aqui, ó, nosso amigo. Neste momento, onde estava João? Estava lá dentro com Cristo? Não, o João estava do lado de fora da casa. Tá? O João não conhecia ninguém lá dentro, ou seja, a entrada dele não foi permitida. Né? E isso foi até, se você for analisar bem, algo bom, porque o João era um adolescente, né? E talvez o João não ia dar conta de ver aquilo que estava acontecendo com Jesus, ia passar mal, ia ter, né? Porque o João era o mais, vamos dizer assim, frágil fisicamente deles, né? Até por causa da idade, né? Tinha 16 anos de idade, né? E ele era o mais sensível. Então o João fica lá fora, né? O João ficou esperando lá de fora, tá? O Pedro entrou porque, como a gente falou, o Pedro conhecia a gente lá dentro, né? E ele entrou de fininho. O João eles não deixaram entrar, tá? Mas depois, quando Jesus sai e vai lá para o Pilatos, aquela coisa toda que a gente vai estudar semana que vem, o João vai acompanhar Jesus até o pé da cruz, tá bom? Então, assim, naquele momento ali, o João estava do lado de fora da casa, ele estava esperando na rua, vamos dizer assim, né? Como, né, ele não tinha como ele entrar ali naquele momento, tá? E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Né? E é interessante, né, que a gente terminando aqui termina o capítulo 26. Né? Nós vamos notar 2 situações que são semelhantes, mas que foram trabalhadas de maneira diferente por cada um. Tanto Judas quanto Pedro estiveram ali no momento chave da existência deles. O Judas, quando ele entrega Jesus, e o Pedro, quando nega. Ou seja, os dois, vamos analisar assim, né, falharam com Jesus. Né? Do ponto de vista seguinte, Jesus ali continuou amando tanto Pedro quanto Judas. Jesus não tinha raiva de ninguém, não. Ele sabia o que eles davam conta. Né? Mas, né, depois desse momento, né, a frustração chegou para os dois. Tanto para o Pedro, né, que viu que não deu conta de proteger e de, né, toda a bravata que ele fez. E para o Judas também, que viu que Jesus não era o Messias do jeito que ele queria. Só que, enquanto Pedro chorou amargamente, voltou para casa e admitiu o erro e cresceu com isso, o que o Judas fez? Ele fugiu através do suicídio. O problema do Judas não foi ter entregue Jesus, nem traído. O problema do Judas foi o suicídio. O Pedro fez muita coisa, os outros discípulos tudo fugiram. Então, né, imagina o seguinte, se o Judas tivesse aguentado ali 2 dias, Jesus ia voltar e aparecer para ele e ia perdoar. Ah, mas os outros discípulos não aceitaram. Jesus ia levar o Judas até eles. Fala assim, ó, que o Judas me traiu, ele está arrependido, gente, vão perdoar ele. E o Judas ia virar um grande apóstolo igual aos outros. Ele ia crescer a partir daquilo. Né? Como Pedro cresceu. Pedro virou outra pessoa depois daquilo. Né? Virou outra pessoa no sentido que aquela lição traumática de ver a própria fragilidade ensinou para o Pedro, né, a não julgar ninguém. E talvez a lição traumática do Judas, que era ver o sonho material dele diluir, ia ajudar ele a se espiritualizar. Só que o Judas, tal foi o desespero dele, que ele suicida. Se ele tivesse aguentado 48 horas, porque Jesus morre na sexta-feira à tarde, né, 3 horas da tarde, Jesus está morto. Né? E no domingo de madrugada, Jesus aparece para os discípulos. Não dá nem 2 dias direito. Por que ele não aparece? Porque eles não estavam em estado mental para receber. Não que ele não podia aparecer ele na hora que está na cruz ali, ele podia desencarnar, aparecer para os discípulos. Os espíritos não estavam receptivos. Né? Se o Judas segurasse aí 48 horas, se resolvia. Ele ia ser aquele que ia chegar, não, porque quando eu traí Jesus, né, gente, então eu sei muito bem e tal. Ele ia ser igual o Pedro. O Pedro falava, ó, eu neguei Jesus, não dei conta, né? Muitas vezes ele trazia isso para ensinar mesmo, né? Então, assim, no momento mais difícil da minha vida, eu neguei o Cristo, né? E ensinava, e as pessoas ficavam assim, nossa, né? Então o Judas se perdeu por causa disso. Né? Então vamos lembrar, né? Eu acho que o que fica pra gente desse estudo hoje, né? É que a gente não deve se entregar ao desespero. Né? Nós temos que confiar no Cristo. Jesus prometeu que ia voltar. Né? E é interessante isso, né? Porque os discípulos ali entraram em desespero, mas nenhum deles a tal ponto como o do Judas. Né? Tanto é que eles ficaram reunidos lá, meio atarantados, meio sem saber o que fazer, mas eles continuaram lá, né? Tentando, né? Fazer o que eles davam conta. Isso é algo muito profundo para a gente poder, né, refletir e pensar. Né? Que a gente possa aí tirar benefício, né, desses minutos aí de estudo de Evangelho.
né, pessoal? Nós estamos chegando no final. Queria agradecer a todos aí que participaram, né? E queria pedir aí a todos aí, né, que a gente possa se unir em boas vibrações na prece final. Lembrar que amanhã aqui no Instagram, né, aí é só pelo Instagram, a gente tem o nosso tratamento espiritual via live, né? Quem quiser participar, está convidado amanhã, 8 horas da noite, né? Sexta-feira. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao Cristo pela oportunidade da vida, pela família, pelo afeto. Permite, Senhor, que possamos aprender com as nossas fragilidades, com os nossos erros. Ajuda-nos a crescer, a amar, a transformar em virtude e em luz tudo aquilo que possa tocar o nosso coração. Dá-nos, Senhor, o entendimento, o afeto e a paz. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado aí quem acompanhou o estudo, né? Amanhã, né, como eu falei, 8 horas, né, 20 horas, nós temos tratamento espiritual em live lá no Instagram do Amigos do Caminho. Jesus fique conosco, né, muita luz, muita paz, muito amor, né, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos. Boa noite. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.